gente! Bom dia, meus amores! Que esse dia seja maravilhoso, de muita paz, de muita alegria. E aí, como é que foi o final de semana de cada um de vocês? Tudo bem aí, gente? Graças a Deus, comigo tudo bem, minha família também. Então, vamos lá. A aula do dia hoje a gente vai dar continuidade, às nossas fábulas, né? Então, preste bem atenção, porque a semana passada, tia Norma já encaminhou para vocês, né? Vários vídeos de fábulas interessantes, assim, bem conhecidas, né? E eu tenho este livro aqui, eu tenho este livro, né? Ele tem aqui várias fábulas, gente, várias fábulas. Eu tenho também esse aqui também, de Monteiro Lobato, do escritor Monteiro Lobato, várias fábulas também, bem legal esse livro. Então preste bastante atenção, porque a gente vai relembrar o que são fábulas, né? As fábulas são histórias curtas, né? Onde os personagens geralmente são os animais e eles fazem papéis de como se fossem seres humanos, né? E as fábulas, elas não são histórias longas, elas são histórias curtas. E todas elas, no final da história, têm uma lição de moral que traz um ensinamento a gente, como foi a da semana passada. Vamos dar só uma lembrada nela aqui, todo mundo? Vamos dar uma olhada aqui, essa fábula aqui. Quem lembra dela, A Raposa e a Cobra. Lembra? Que no final a fábula diz, né? Quem luta para ser o que não é, acaba se dando mal. E é verdade, né, gente? A gente tem que ser o que é, porque às vezes você vai querer ser o que não é e acaba se dando mal na história. Em qualquer situação pode acontecer na vida da gente. E hoje a gente vai conhecer uma outra fábula, que é essa aqui, Olhe bem de pertinho aqui e vocês vão acompanhar. Ela tá no livro de vocês, estão vendo aqui, na página 47. Então vamos lá. O nome dessa aqui é A Leoa e a Raposa. Estão vendo aqui? A Leoa e a Raposa. Preste bastante atenção. Uma raposa olhou para a leoa, que havia acabado de parir um filhote, e disse-lhe com desdém. O que é desdém, gente? Desdém é com desprezo, né? É você desprezar alguém, olhar com aquele olhar assim de desprezo para a pessoa, né? Humilhando a pessoa. Então, desdém, aqui eu coloquei aqui em cima, Desdém significa, desprezo. Então, a leoa, né? Olha só o que aconteceu. A raposa olhou para a leoa, tá vendo aqui, com um olhar assim de desdém, de desprezo, e disse para ela, um filho só? E a leoa respondeu-lhe, sim, um só filho, porém um leão, né? Ela quer dizer que o quê? Que ele era forte, mas era valente, era forte, era poderoso, né? A fábula, então, o que essa fábula nos ensina aqui? A fábula mostra que qualidade é mais importante do que quantidade. É verdade, né? Não adianta você ter muito e não ter qualidade. É mais importante você ter menos, mas o menos que você ter, né? Ter mais qualidade. Uma coisa que eu observo muito, assim, às vezes uma criança, ela não tira uma nota boa numa prova, né? Às vezes ela não consegue tirar uma nota boa. Eu não considero ali a quantidade. Eu não observo ali, eu não valorizo aquela nota pela nota que ela tem. Mas sim pela qualidade, pela aprendizagem que eu vejo o dia a dia dessa criança. Então, a qualidade para mim aí. Não é a quantidade, ela tem que tirar 10, né? Nem sempre o 10 quer dizer que você tem grande qualidade, né? Às vezes é grande quantidade. O 10, ele é uma nota boa, muito boa. Mas isso não quer dizer que quem tirou 5 é ruim. Às vezes ele sabe até mais do que aquele que tirou 10. Então, né, o que vale muito mais é a qualidade, o que a gente aprende, do que a quantidade. Então, isso é muito mais importante. E vocês estão vendo aqui que a raposa, né? Ela olhou com um olhar de desprezo para a leoazinha, né? Para a leoa que tinha tido apenas um filhotinho. E falou, um só filhote? Ela assim, sim, um só filhote, mas um leão. Isso quer dizer o quê? Que era um só, mas o leão, ele é forte, ele é valente, né? Ele é o rei da selva. Então, o que importou? Ela tinha tido um monte de filhotinhos de raposinha, né?
E a leoa tinha tido somente um. Então ela achou que ela tinha muito, então que ela era muito mais importante do que a leoa que tinha tido apenas um leãozinho. Então para você ver que mostra que quantidade não é tão importante quanto a qualidade, né? Às vezes as pessoas têm tanta coisa assim, tanta riqueza às vezes. Eu tô falando agora em bens materiais, né? Tem gente que tem tanta coisa e no fundo, as pessoas mais simples, mais humildes são pessoas muito melhores, muito mais humanas, muito mais carinhosas, muito mais cheias de amor para dar. Então, para mim, o que vale mais é a qualidade do que a quantidade. E essa história ensina isso a gente, certo? Então, a gente também hoje nós vamos fazer uma revisão da letra S. Então, a gente vai relembrar tudo que nós estudamos da letra S para vocês também responderem a tarefa de casa hoje, tá certo? Eu vou mostrar para vocês onde é que está essa fábula, né? Aqui, ó. Essa fábula, ela está aqui. Tudo que você responder está aqui. E lembra que eu falei aqui nesse cartaz na aula passada, tá vendo? Isso aqui eu falei na aula passada, ó. Que os animais das fábulas, geralmente, têm características, né? São atribuídas a elas características importantes. Por exemplo, a formiga, ela faz o papel de trabalhadeira e pequena. A coruja é muito sábia e protetora, que eu falei que é até o símbolo do professor, né? O gato dá um desperto e manhoso, o jacaré é ágil e perigoso, o touro bravo e forte, né? E o urubu, além de ser feio, e traz má sorte. Então, né, são características atribuídas às fábulas, né? Quando lemos as histórias, né, as fábulas. Então vamos agora, vem com a tia Norma aqui agora, vamos relembrar aqui os sons do S para eu ver quem realmente está sabendo e quem já aprendeu. Vamos lá? Olha aqui todo mundo, sons do S. Preste bastante atenção agora aí, nós vamos fazer um de cada vez, certo? O S, existe palavras com S inicial, tá vendo aqui? No início da palavra. Então, no início da palavra, ela vai ter o som de sa, sé, si, só e su. Então, eu tenho aqui sapato, soldado, sentado, saudade, sorvete, sino, sol, salame, semana, suado, sono, sopa. Tá vendo aqui? Cuidado, ó, gente, que tem gente que tá lendo assim, ó. Suado, suado. Sol, não é sol, é sol, é uma palavra só. Suado, ó, sal, saudade. Preste bem atenção. Então, isso quer dizer que esse início da palavra é sa, sé, si, só, su, normal. Vamos agora ver, existem palavras também em que o S aparece no final da palavra e são palavras que não podem ficar sem o S. Por exemplo, nós temos aqui, ó, óculos, puxa o S, ó, óculos, lápis, ônibus, fala com a tia Norma novamente, óculos, lápis, ônibus, depois, pires, através, país, não é paz, é país, tênis, 2, 3, 2, após, mas e mais. São palavras que você não pode escrever sem o S, tá? Porque todas elas aqui, todas essas que a tia Norma leu aqui, ó, todas elas têm um S no final. E existe muito e muito mais, tá? É porque não deu para colocar todas aqui. Agora nós vamos ver aqui o S entre consoante e vogal, certo? Então preste bastante atenção. Ele está aqui entre uma consoante e a vogal. Quando ele é um S só, tá vendo? Mas só que ele não está no meio de duas vogais. Ele está entre uma consoante e uma vogal. E aqui ele passa a ter o som de sa, sé, si, só e su. Então eu digo, ó, bol, né? Bol não, tá? Bolso, Celso, balsa, urso, cansaço, consulta, curso, valsa, aniversário, ansiedade, ó. Todas que eu falei, ó, ó, todas teve o som de sa, sé, si, né? Balsa, ó.
urso. Então, tudo com som do S. Ele é aqui, na verdade, um S só, estão vendo? Ele é um S só, mas só que ele está entre uma consoante e uma vogal. Portanto, aqui ele tem um som de Sá, Sé, Si, Sol e Su. Vamos ver agora aqui. Quando uma palavra tem dois S's, ele passa a ter o som de um S só, como se fosse um S só. Então, você vai falar pássaro. Não é pazaro, pássaro. Missa, osso, tosse, bússola, carrossel, massa, classe, pessoal, pessoa, essa, assadeira, passado, pêssego. Então, você vai ler normalmente, como se você estivesse lendo Sá, Sé, Si, Sol e Su. Agora, nós vamos ver dois casos em que o S agora não tem mais o som de Sá, Sé, Si, Sol, Su. Até agora eu mostrei todas que tem, né, o som do S. Agora já vai mudar, ó. O S tem som de Z entre uma vogal e uma consoante nasalada. Por exemplo, aqui, tá vendo aqui o S? Porque aqui eu não posso falar trânsito. O nome não é trânsito, o nome é trânsito. Então, aqui, ó, ele passa a ter o som de Z. Por que aqui ele passa? Ah, tia Norma, ele não está no meio de duas vogais. Não está. Mas essas duas letras aqui, o NE, ó, quando a consoante é nasalada. Nasalada é quando a tia Norma fala, ó, tá vendo? Então, quando tem esse som, o NE, ele é nasalado. É como se tivesse... Deixa eu pegar aqui a caneta. É como se tivesse, ó, o A, o AN aqui, ó. É como se fosse o AN com o tio, ó. O ON é como se fosse o O com o tio. E assim por diante, ó. O I com o tio e assim por diante. Então, ó, trânsito. Som de Z, ó. Zi. Tá vendo aqui? Trânsito, transição, transitório. Então, são palavras em que aqui o S tem um som de Z, porque o N aqui é nasalado, ó, é o som, ó, transição, transitório. Então, esse N aqui é nasalada. A letra N, ó, ela é nasalada, é aquele som que sai pelo nariz. Por isso que fala nasalada. Nós temos agora aqui o S com o som de Z. Aqui normal, ó. É um S sozinho e ele está no meio de duas vogais. Estando no meio, gente, de duas vogais, não precisam ter medo. Vocês não vão errar. No meio de duas vogais, ele tem um som de Z. Então, nós temos aqui, ó. Casa, asa, pesado, mesa, casamento, usa, rosa, coisa, raposa, mesa, acesa, piso, camisa, Luísa. Então, vocês ouviram aí que tudo que tia Norma falou aqui, essas palavras, né? Luísa, ó, Zá. O S aí tem um som de Z, mas existe também o nome Luísa com Z, né? Isso é muito pessoal, depende de como a mãe escolhe, se é com S, se é com Z que ela escreve ou não. Porque nomes de pessoas não obedecem regra gramatical, tá? Casa, né? Pesado, raposa, ó. Tudo escreve com S, mas tem o som de Z. Então, vocês capricham na tarefa. Por quê? Porque vai ter, assim, um monte de coisas para vocês responderem no livro hoje. É mais, assim, uma revisão do que nós estamos estudando. E caprichem bastante, tá certo? Um beijo para vocês e até daqui a pouco.